Este que é o 6º painel desta programação do 25º Fórum da Liberdade, traz como tema Educação, obedecer, pensar ou criar. Quero convidar ao palco a diretora de comunicação do IEE, Estefânia Nunes, para que ela faça a apresentação deste painel. Por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. O próximo painel deste Fórum da Liberdade trará um dos debates mais importantes para os próximos 25 anos do Brasil. Mas antes de iniciá-lo, gostaria que fizéssemos uma reflexão, a qual já foi coincidentemente antecipada pelo professor Falcone ontem à noite no primeiro painel do Fórum da Liberdade. Pense em um problema do nosso país, qualquer um, e eu poderei lhes dar uma solução única em comum entre eles. Pensaram em corrupção? A solução é a educação. Um povo educado sabe cobrar mais de seus líderes e toleram menos a impunidade. Pensaram em saúde? A solução é novamente a educação. Um povo educado cuida melhor de sua saúde, entende melhor a necessidade de higiene de seu corpo, de seu alimento e de sua comunidade. Pensaram em impostos? Começa a me tornar repetitiva. Hoje, a maior parte da população de nosso país nem tem o conhecimento da carga tributária que efetivamente paga. E neste fórum pergunto, alguém pensou em liberdade? Acredito que esta é uma das maiores demandas daqueles que recebem uma boa educação. O Brasil tem um longo caminho nessa direção. Muitos são os desafios deste país no que tange à educação. Existem obstáculos enormes a serem transpostos. Mas vale a pena, pois no final, essa é a chave mestra para abrir muitas portas para o futuro do nosso país. Este painel deverá nos trazer um pouco deste desafio, com especialistas no assunto. Convido então os palestrantes, a senhora Cláudia Costin e o senhor Stephen Hicks, e como debatedor o Thiago Matos para participar do painel. Desejo a todos um bom evento. Boa noite, boa tarde, melhor dizendo. Senhoras e senhores, boa tarde. Essa atividade tem previsão de 70 minutos de duração e cada um dos dois painelistas aqui falará por cerca de 20 minutos. Ao final, nós teremos a rodada de perguntas, o debate com a plateia. A nossa primeira convidada é a senhora Cláudia Costin. Cláudia Costin é secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro e professora universitária da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Doutora em gestão e especialista em gestão de políticas públicas, já foi ministra da Administração, vice-presidente executiva da Fundação Vitor Tivita, secretária de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social e secretária da Cultura do Governo de São Paulo. Foi articulista do jornal Estado de São Paulo e conselheira do Instituto Ecofuturo, da TNC, The Nature Conservancy, e do Conselho Internacional de Sustentabilidade da Dow Chemical. Com a palavra, por favor, a senhora Cláudia Costin. Obrigado. Bom dia a todos. Eu, como professora, tenho uma grande dificuldade de falar sentada. Não se impressionem se eu levantar no meio do meu entusiasmo. É uma grande honra estar aqui no 25º Fórum da Liberdade. Liberdade tem tudo a ver com educação. Não é possível ser livre se não se tem acesso à educação, se não se tem independência para a formação do seu próprio julgamento, com capacidade leitora e de interpretação de textos. Eu trouxe uma apresentação que talvez eu tenha que espremer um pouco para apertar em 20 minutos, vou fazer o que eu posso para que isso funcione bem. Eu queria contar um pouco quais são os desafios da educação no Brasil hoje, a meu ver. Vou apresentar alguns tópicos. E o que nós estamos tentando fazer no Rio de Janeiro. E devo alertar a plateia que eu sou otimista. Então, deem um desconto no meu otimismo. Eu acho que tudo tem conserto e que nós vamos conseguir avançar bem. E eu vou começar com uma notícia boa. E a notícia boa é que o Brasil apresentou alguns avanços em educação.
Hoje, fala-se muito da qualidade da educação, por que nós conseguimos ter avanço? E o primeiro avanço foi o acesso ao ensino fundamental. Só para dar ordem de grandeza, os nossos vizinhos aqui, com que nós estamos com algumas questões, né? A Argentina, em 1930, tinha 62% das crianças na escola. O Chile, na mesma época, tinha 73% das crianças na escola. Em 1930, o Brasil só tinha 21,5% das crianças na escola. Quando a gente pega o final da década de 60, o Brasil tinha 40% das crianças na escola. Aquela escola pública de qualidade, a que a minha geração faz muita menção, era uma escola para os filhos dos letrados ou, entre os não letrados, para aqueles cujos pais davam uma importância muito grande para a educação. Nós, hoje, estamos falando de mais de 97% das crianças na escola. Esse processo de universalização aconteceu no final dos anos 90. Ao universalizar, aí apareceu com mais ênfase o problema da educação. E o problema de qualidade da educação está fortemente associado à baixíssima escolaridade dos pais dessas crianças e ao recrutamento de um número muito maior de professores num contexto em que o mercado de trabalho finalmente se abriu para a mulher. Ou seja, as mulheres mais talentosas, até os anos 70, 80 no Brasil, iam ser professoras. Não ganhavam mais do que hoje, não. O salário do professor não se degradou, o salário nunca foi bom no Brasil. Então, o que aconteceu foi perda de status no momento em que se passa a ensinar para os filhos dos pobres. É disso que se trata. Um outro avanço, para além da universalização, foi o fato de que, finalmente, nós temos algum tipo de piso salarial para o professor. O professor recebia, até muito recentemente, um salário simbólico. Hoje há um piso salarial difícil para alguns estados e municípios, mas mais difícil ainda de explicar como é que nós pagamos tão pouco para quem vai educar nossas crianças. O fato de que nós finalmente passamos a ensinar 9 anos de escolaridade básica, de obrigatória, né? Só para lembrar que, durante o período autoritário, o Brasil reduziu em 1 ano o tempo de escolaridade obrigatória, né? Nós transformamos o ensino fundamental, que já era de 9 anos, incluindo a admissão, em 8 anos, quando todo mundo estava aumentando os anos de escolaridade obrigatória. Finalmente, voltamos a ter 9 anos. Eu preferia que tivessem inserido esse ano no meio, mas colocaram a antiga classe de alfabetização como ano obrigatório também. E também uma boa notícia é o fato de que as crianças, hoje, em média, não ficam mais, como nos anos 80, 3 horas por dia na escola, mas, em média, 4. Muito insuficiente, mas também boas notícias. Outro dado que eu trouxe para mostrar para vocês é que a educação brasileira é uma educação pública. Dos 55 milhões de estudantes que o Brasil tem, 48 milhões deles estão em escolas públicas. Então, lutar pela melhoria da qualidade da educação pública é lutar pela melhoria da qualidade da educação. É muito difícil comparar a escola pública com a escola privada, por uma série de fatores, mas eu vou falar dos menos conhecidos. Uma boa parte das escolas privadas de bom nível tem exames na entrada, quer dizer, a criança passa por um vestibulinho ou por uma prova para entrar. Então, não dá para comparar uma escola em que há uma prova de admissão, de entrada, com uma prova em que uma escola em que todas as crianças entram nela de qualquer jeito. Inclusive, devo dizer aqui que a inclusão de crianças que têm deficiência nas escolas de classe média é praticamente inexistente. A inclusão tem ocorrido
basicamente nas escolas públicas. As poucas exceções que eu tenho de crianças de classe média no Rio de Janeiro são entre as crianças com deficiência, porque as escolas privadas arrumam maneiras de não as absorver. A taxa de analfabetismo, outro ponto que eu trouxe para a nossa reflexão, ainda é elevada, mas está em processo de queda. O Brasil, em 2000, tinha 13% de analfabetismo, nós estamos agora com 9,63%, mas ainda é elevada quando comparada com Colômbia ou com o México. No entanto, a despeito disso, não deveria ser prioridade de política pública o combate ao analfabetismo adulto, porque nós estamos com um desafio tremendo de evitar que as novas gerações se tornem os futuros analfabetos. O analfabeto adulto tem, em média, 54 anos. Então, é uma questão geracional. Muito mais grave do que o analfabetismo adulto é o analfabetismo funcional dentro da escola. Crianças que ficam anos e anos na escola e não se alfabetizam. Realidade tipicamente brasileira, infelizmente. E a escolaridade média da população de 15 anos, que é um dos dados que os economistas acompanham, é de 7,3 anos. Ainda é pouco, mas se compararmos com 2000, que era 4,9 anos, e se lembrarmos que cada ano adicional de escolaridade dá 15% a mais no salário médio, então, percebemos que educação é uma maneira importante de aumento de renda. Trouxe também outros dois dados importantes. Tem um fato muito positivo a ser saudado, que é o fato de que, finalmente, se introduziu uma cultura de avaliação nas escolas. Eu trabalhei muitos anos com diferentes políticas públicas, a política de saúde, por exemplo. Ninguém é contra avaliar saúde, qual é o percentual de mortalidade por uma determinada endemia. Educação, todo mundo enxergar de uma maneira mais poética, como que vai se avaliar uma coisa tão nobre como a aprendizagem de uma criança? Como se saúde não fosse nobre. Sim, tem que se saber. No fim das contas, as crianças aprenderam ou não. Educação é uma área onde se fala muito de experiências bonitas. As crianças estavam felizes. Mas não se iludam, as crianças podem estar muito felizes sem aprender. Então, é muito importante esse movimento que se criou com o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, com o Enem, a despeito dos erros na aplicação do Enem, o Enem é um grande avanço, porque a gente pode começar a discutir se o ensino médio está funcionando ou não. E a própria participação do Brasil no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação aplicada a jovens de 15 anos. É organizado pela OCDE, e o Brasil, no primeiro ano em que ele participou, que foi no ano de 2000, tirou o último lugar do PISA. E vou dizer mais uma coisa. Quando a gente estratifica por classe social, as elites brasileiras tiraram o último lugar entre as elites do mundo que participaram no PISA. Então, quebra-se com isso um mito de que a educação privada era boa e a pública era ruim. Ambas, por motivos diferentes, são igualmente ruins. Bom, a parcela da população que tem acesso ao ensino médio é baixa ainda, 43,1%, vem melhorando, em 2004 era pior que isso, ainda é pouco comparado com a China, para a gente se comparar com iguais. Mas o acesso à educação está universalizada, o acesso à conclusão, não. Aqui eu trouxe alguns outros dados, não vai dar tempo de explorar bastante. 2/3 da população brasileira é incapaz de ler um livro. A avaliação do Instituto Paulo Montenegro do IBOP, não é à toa que somos um país de não leitores, que o último Retratos da Leitura, que é uma análise feita pelo Instituto Brasil Leitor,
que tenta capturar, como nós lemos, vem mostrando que a gente lê muito pouco, e volto aqui, as elites leem pouco no nosso país, não só os pobres, não é só o preço do livro. O preço do livro é uma consequência do fato de sermos um país de não leitores. Eu trouxe uns resultados recentes, educacionais. É triste dizer que 2009 é recente, mas é o último resultado que a gente tem. Ainda não está pronta a análise o MEC ainda não divulgou o SAEB de 2011. SAEB, assim como a Prova Brasil, é aplicada a cada 2 anos. Esses resultados mostram uma linha de avanço, mas de um avanço muito mais lento do que nós gostaríamos. Entre os alunos de 5º ano, né, essa prova é aplicada no 5º e no 9º, que é aplicada também no 3º ano do ensino médio. No 5º ano, só 33,2% dos alunos aprenderam o que deviam em português, no 5º ano, e 32,6% em matemática. Lembrando que isso mostra um avanço, era muito pior que isso em 2007. No 9º ano, quer dizer, os alunos que vão ingressar no ensino médio, em português, 26,3% dos alunos aprenderam o que deveriam. Em matemática, por que nós não temos engenheiros no Brasil? Por que a China e a Índia produzem engenheiros e nós não? Porque só 14%, 15%, 14,8% sabiam o que deviam no 9º ano de matemática. Eles já nem se encaminham para essa direção. No ensino médio, o quadro parece não tão dramático em português, mas quando a gente vai para a matemática, 11% só dominam o que deveriam em matemática. Então, não dá para formar nem engenheiros, nem tecnólogos. Né? Nós estamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, com a economia muito aquecida e trazendo gente de fora para ser engenheiro de petróleo, para ser tecnólogo, porque não temos gente preparada. O ensino médio é o grande responsável por... é o principal gargalo que nós temos. E quando a gente fala do PISA de 2009, esse teste da OCDE, o Brasil foi o 3º país que mais avançou. Então, não há só más notícias. No entanto, quando a gente olha a pontuação do Brasil e compara com Xangai, Xangai é uma cidade, então, comparar um país com uma cidade traz alguns problemas, mas a China conseguiu colocar entre os melhores do PISA, Xangai e Hong Kong. O Brasil ficou em 53º entre os 65 países, apesar do avanço, que participaram do PISA 2009. A 6ª economia do mundo em 53º. Isso mostra um pouco o que foram esses anos. No entanto, saímos melhor do que a Argentina em leitura e melhor que a Colômbia em matemática. Eu poderia me deter um pouco no contexto do atraso, eu trouxe algumas explicações, vou deixar aqui, porque não dá tempo de explorar isso com vocês, talvez na parte das perguntas eu possa avançar um pouco mais. Mas eu vou contar um pouco do que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. Quando eu recebi o convite para ser secretária de Educação do Rio de Janeiro, eu não conhecia o prefeito, disse não, como Pedro, 3 vezes, e, no final, fiquei encantada com a possibilidade, estou feliz de ter aceito. Eu aceitei porque, depois de alguns anos trabalhando na Fundação Vitor Tivita, né, a Beatriz está aqui, conhece a história, nós lá pesquisamos por que redes públicas davam errado e o que precisa fazer para melhorar, para que realmente se transformem as redes públicas. E, basicamente, eu descobri que era possível mostrar, numa cidade tem 1.069 escolas e 350 creches, a maior rede de escolas públicas municipais do país, maior que a de São Paulo, que é possível reverter esse quadro. Leva tempo, mas é possível. Só para dizer que, quando eu cheguei lá, nós tínhamos um problema. Eles tinham implantado a progressão continuada, que o prefeito batizou de aprovação automática. Criança estuda, passa de ano, não estuda, passa de ano.
e isso trouxe uma série de problemas. Um dos problemas é que o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mascarava esse fato, porque o índice ele tem um componente que é o resultado de uma prova, a Prova Brasil, e um outro que é uma multa que você paga se você reprovar, que é um componente ligado à evasão escolar e repetência. Então, o Rio vinha melhorando o seu IDEB por não repetir de ano, por não admitir repetência. Mas as notas das crianças vinham baixando ano a ano. Então, o que nós fizemos? Basicamente, um diagnóstico e começamos a agir rápido. Detectamos, nesse diagnóstico, 28 mil analfabetos funcionais no 4º, 5º e 6º ano. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, não do Nordeste. Crianças que estão no 6º ano e não aprenderam a ler e escrever, foram passando para frente. Uma grande defasagem idade-série, ou seja, eram muito mais velhos do que deveriam ser, 40% dos alunos com dificuldades muito sérias em matemática e uma evasão escolar muito mais alta nas áreas mais violentas da cidade, como seria de se esperar. Como é que transforma? A primeira coisa que a gente precisava é alguém que cobrasse qualidade da gente. Então, criamos um conselho de cobradores, o nosso Todos para a Educação Municipal. Então, chamamos personalidades da cidade, especialistas em educação, empresários que se interessavam pelo que nós estávamos fazendo, pessoas que gostavam do Rio, para serem os nossos cobradores a cada mês. Nós chamamos eles de parceiros da educação carioca. A cada mês nós temos que prestar contas, como se fosse um conselho de administração a essa gente. E implantamos também um programa de primeira infância muito forte, inspirado numa experiência bem-sucedida do Rio Grande do Sul, mas com um olhar mais forte e educacional. Se eu for resumir tudo que a gente fez, nos minutinhos que me sobram, eu diria uma coisa importante. Eu vou ficar de pé, eu não consigo ficar sentada. Eu diria uma coisa importante para vocês. A primeira coisa que se tem que ter quando quer melhorar a educação é ter um currículo claro. Não é o computador, não é outra coisa, é saber o que e como ensinar. Então, nós fizemos um currículo numa linguagem que até um pai de aluno de escola pública mais informado possa entender o que seu filho vai aprender a cada bimestre. E cada bimestre culmina... Bom, acabamos com a aprovação automática. A criança pode repetir de ano, sim. Então, a cada bimestre, nós sabemos quais são... o que a criança tinha que aprender, provas bimestrais unificadas de português, matemática, ciências e redação. A cada bimestre, nós sabemos quais crianças não estão aprendendo, estão ficando para trás, para montar um sistema de reforço escolar competente. Conseguimos montar materiais feitos pelos próprios professores, porque assim eles aprenderam a... É um momento de treinamento, de capacitação do professor, materiais preparados de acordo com o nosso currículo e que não contém alguns dos vícios de livros didáticos. Não tenho tempo aqui de explorar, mas basta ver os livros de história e geografia que nós damos para as nossas crianças. Então, nós preparamos material escrito, como se fossem apostilas, para cada um dos nossos alunos e para os nossos professores, feitos pelos professores, e um portal de aulas digitais, que é projetado na sala, feito pelos professores. Eles foram remunerados, professores de sala de aula, para fazer aulas digitais com base no nosso currículo. Com isso, deixa eu voltar aqui, para a gente acompanhar bem. Então, material pedagógico adequado. Nós investimos na formação e no respeito ao nosso professor. Nós fizemos um regimento escolar bem caretinha, para usar a linguagem adequada, em que o professor passa a ser respeitado,
valorizado, investimos uma semana de capacitação antes do início de cada ano letivo, focado no que ele vai aprender, no que a criança vai aprender naquele ano, e uma ênfase muito grande em duas coisas: alfabetização, porque se nós estamos gerando analfabetos funcionais, não adianta só no reforço escolar realfabetizar as crianças, é fundamental melhorar a alfabetização inicial. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Havia um mito, uma visão, acho que demagógica, que a criança, sabe, a nossa criança, ela, como os pais não são letrados, como ela tem dificuldades, não pode dar dever de casa. Primeiro erro. Segundo erro, não pode ser exigente com ela. Segundo erro. Terceiro erro, não dá para alfabetizar aos 6 anos, porque ela não tem contato com os livros. Só que, no segundo ano, o apartheid educacional entre as nossas escolas e as melhores escolas privadas só faz crescer do segundo ano em diante. Então, se a gente acredita que a escola pública pode ser um instrumento de geração de oportunidades, então eu tenho que alfabetizar no primeiro ano. Para usar uma expressão que é muito usada em inglês, a policy of no excuses. Não é porque é pobre que eu vou tratar como coitadinho. Eu tenho que ajudá-lo a mostrar todo o seu talento. Isso é um ponto fundamental que eu não canso de repetir. Enfatizar matemática e ciências. Então, nós fizemos um movimento forte de capacitação das nossas crianças, dos nossos professores em matemática e ciências, e um projeto específico para as áreas conflagradas. Se nós temos alguma ação afirmativa, é com relação às áreas conflagradas. Nós temos áreas controladas pelo tráfico ou pelas milícias. Nessas áreas, não é que a gente exige menos, a gente dá mais recurso para atrair professor. Então, o professor ganha mais se vai assinar, né, numa dessas áreas. Se a escola for premiada, sim, nós temos bonificação. Nós temos bonificação. Cada escola tem sua meta de aprendizagem do aluno. E essa meta não é mais benevolente, no caso das escolas, das áreas conflagradas, depende de onde ela estava na pontuação anterior. E se a escola atinge a meta, essa meta é afixada em todas as escolas, e as escolas fazem campanhas para que a criança se saia bem nas avaliações, todos os membros da equipe escolar ganham um salário equivalente a um salário a mais. Se for numa área conflagrada, 1,5 salário a mais. E há uma grande mobilização, há campanhas, as escolas colocam faixas, atingimos nossa meta, há toda uma discussão. E não se enganem, isso não é um fator de degradação das escolas que são mais coitadinhas. As escolas em bairros de classe média, nessa última avaliação, se saíram piores do que as escolas nos bairros mais complicados e mais pobres. A escola que tirou o primeiro lugar no Rio de Janeiro foi uma escola na Pavuna esse ano. Ano passado foi uma em Antares, naquela área em que foi morto o cinegrafista da Bandeirantes, se não me engano. E é avaliação externa. Prova bimestral é interna, mas nós fazemos anualmente uma avaliação externa. A outra coisa que nós enfatizamos, está em último lugar aqui, mas não é o menos importante, é a ideia de desenvolver hábitos e valores que enfatizem o esforço. Esforço ser valorizado, reconhecido. Para isso, e não vai dar tempo de mostrar tudo isso, eu só vou mostrar que a gente fez um sistema forte de reforço escolar que acompanha toda essa organização do currículo. Então, a realfabetização dos analfabetos funcionais, nós já realfabetizamos com sucesso 25.500 analfabetos funcionais. Em 2012, estamos com mais 7.000 alunos participando do reforço. O Rio recebe muitas crianças vindas de outras redes, a economia está aquecida, muita gente está vindo, e nós vamos realfabetizar sempre que for necessário. Nós só não queremos ficar enxugando gelo, alfabetizar mal no começo e depois ter que alfabetizar. A outra coisa é acelerar os mais velhos. Quer dizer, os mais velhos
estudam com crianças pequenas, é óbvio que não vai dar certo. Então, nós estamos fazendo, para além da educação de jovens e adultos, um processo muito competente. A Fundação Roberto Marinho capacitou nossos professores para fazer um processo de aceleração dos mais velhos, e a nossa avaliação externa, ao contrário da do MEC, eu tenho resultado criança a criança. E, com isso, a gente identifica quais são as escolas que têm mais problemas ao ensinar e quais são as crianças que não estão aprendendo. Essas crianças são monitoradas quinzenalmente, elas não fazem só provas bimestrais. A cada 15 dias, a gente pode agir. E a recuperação paralela normal. Eu não vou ter tempo de explorar tudo que eu trouxe para mostrar os pilares do Escolas do Amanhã, que são as escolas em áreas violentas, onde o nosso principal investimento é em ciências. A gente tem um laboratório dentro de cada sala de aula nas escolas nas áreas mais violentas, para garantir maior chance de empregabilidade para essas crianças. Eu vou direto para o que são os próximos passos nossos. Nós estamos há 3 anos lá só. Nós vamos continuar, é persistência estratégica, a educação dá resultados de longo prazo. Continuar com o currículo bimestral, as provas, o reforço escolar. ênfase em alfabetização, alfabetizar direito para não ter que ficar curando esses problemas depois. Encarar, e não deu tempo de explorar isso com vocês, educação infantil como uma fase decisiva na educação. Envolver as famílias. Nós temos uma escola da família, com materiais produzidos para as famílias sobre como acompanhar seu filho adolescente, como acompanhar o dever do seu filho, e que nas reuniões que são aos sábados, porque, pasmem, a nossa rede fazia reunião de pais nas quartas-feiras, às 10 da manhã. Como é que um trabalhador pode ir numa reunião de pais? Agora não, é sábado e as reuniões estão lotadas, e eles leem junto com os pais essas cartilhas que discutem como trabalhar bem, inclusive com os pais de crianças em idade de creche. O inglês entrou na nossa rede desde o 1º ano. A gente vai ser sede de Jogos Olímpicos. Nós temos que melhorar o português, mas não é incompatível ensinar um português forte e ter inglês desde o 1º ano. Para isso, pela primeira vez, nós fizemos concurso público com prova oral. A gente selecionava professor de inglês e não exigia que ele soubesse falar. Então, agora, do 1º ao 9º ano, a criança tem inglês. E nós criamos o Ginásio Carioca, do 6º ao 9º ano, uma abordagem integrada para o ensino do 6º ao 9º ano, onde, além de muita exigência acadêmica, os jovens são convidados a fazer seu projeto de vida, a dizer o que sonham ser e entrevistar pessoas que têm a profissão com que eles sonham, para ter uma primeira imersão no mercado de trabalho, aprender que o que ele aprende na escola é funcional para a sua vida futura. Finalizando, a ideia nossa é formar jovens autônomos, aí a ideia da liberdade, capazes de pesquisar sozinhos, sentindo-se protagonistas da própria vida e que não saem da escola perguntando o que o Estado vai fazer por mim, solidários, e só uma pessoa autônoma é capaz de solidariedade, alguém que acha que os outros devem coisas a eles, jamais será solidário, e competentes. Aumentar os anos de escolaridade dos jovens, resgatar o valor do professor e da escola pública e envolver toda a sociedade na transformação da educação carioca. É possível? Tenho certeza que sim. Eu deixei aqui o meu Twitter. Eu dialogo diariamente com 32 mil professores, então, quem quiser acompanhar isso, e o meu e-mail, caso não consiga responder todas as questões. Muito obrigada. Te agradece a participação da senhora Cláudia Costin, nesse 25º Fórum da Liberdade. E a gente já passa imediatamente para o nosso próximo palestrante, o senhor Stephen Hicks, professor de filosofia, diretor executivo do Centro de Ética e Empreendedorismo da Rockford College, nos Estados Unidos, autor dos livros Explaining Postmodernism, Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault, Nietzsche and the Nazis, e coautor do Readings for Logical Analysis.
Suas obras foram traduzidas para mais de 5 idiomas, inclusive uma para português, a gente esteve conversando aqui um pouquinho antes. Então, com a palavra, por favor, Mr. Stephen Higgs. This is my first trip to Brazil, and it's been wonderful. So I did want to thank all of those who made it possible for me to enjoy my stay here. I'm a citizen of the United States. I've been so for 7 years. And I mention that because, as you notice, I will be giving my presentation in English. But American English is all over the map. And before I became an American citizen, I was Canadian. I grew up in Canada. And as we all know, Canadians speak the best English in the whole world. So I hope that you will be the beneficiaries of that. All right, I wanted to start my presentation with an event that happened last year in the United States. And what happened was a team of Japanese researchers came over to the United States, and they wanted to do a fairly thorough study of American schools, American formal school structures. And the question that they had in their minds was what it was about American culture that was going on in the schools that enabled America to create so many innovative, entrepreneurial people, in business certainly, but in all walks of life. Now, the Japanese were interested in this because they have a very successful culture right themselves, a very prosperous right economy. But the thing that they noticed about their own culture is that they were not producing very many, right, on the scale, say, of the United States, individuals who were extraordinarily creative and extraordinarily innovative. Instead, the Japanese strategy from their perspective seemed to have been that other people would develop the first-rate breakthrough disruptive innovations, and what the Japanese were very good at was being what is in business called the close follower, right? To learn from the innovator and then to start imitating and then do what the innovator had done very well and then take that to a very high level of excellence. So the question they were asking then was, if you go to the United States, which seems to have been in the 20th century one of the major hotbeds of innovation and entrepreneurial business culture, what is it that's going on in the schools that makes this possible? And of course, they're looking at major people who have altered the landscape all over the world, the business and cultural landscape. People like Steve Jobs, right, of Apple Computer, people like Bill Gates of Microsoft, and the younger fellow here, Mark Zuckerberg, he's the founder of Facebook. So thousands of people like this, and many of them on a world historical stature. So, problem though, in my reading, and this is fairly widely shared, that innovation and entrepreneurship is not being taught in the schools. And so the Japanese researchers' quest, right, was right from the bat misfocused. Instead, what I would say is that what is going on in the schools, right, for the most part, even in a very successful innovation culture, the United States, is adversarial, right, or opposed to the kind of education that really is going to foster innovation and entrepreneurship. It's a very common phenomenon in the United States. I don't know in Brazil, but you start with young people, 3, 4, 5 years old. Whenever they enter the formal school system, they're full of energy, they're full of curiosity, they're often very excited about being in school, they're big kids, right, and so forth, and they have a life that's to some extent independent from their parents now. But then after a couple of years in the public school system, what happens is the light starts to go out of their eyes in extreme cases. They start to resist, right, going to school. They start to say things like, you know, I don't like science, right? I don't like art, right? And the parents are very frustrated, right, about what is going on here, and they start to ask, you know, as parents do, they say, well, what is your favorite subject at school? And this is not a joke, right? The most common answer that kids will say is, my favorite subject is lunchtime, right? My favorite subject is recess, right? When I get to go outside and play and actually have a good time.
Now, the part of the problem is that much of the schooling in the United States is government schooling, and there's a certain set of incentives that often go along there. There are some good government schools. They tend to be in the more prosperous neighborhoods that have a whole lot more parental involvement and a whole lot more local control. But the sad story is that much of American public education is very poor. Some of it is downright awful and absolutely disruptive and destructive of many young people's lives. So, question though is, how is it that the United States is nonetheless producing an extraordinary number of innovative, creative people, even though the vast majority of people in the United States are going through schools that are not fostering innovation? Now, my answer to this question would be to say that what American culture does especially well, very well, and I think it does this in my experience growing up in Canada, better than Canadians do, although I think Canadians do a pretty good job on this. But what American culture does well is what they do outside of school. What parents do with their children, and if you focus on the schools do some things very, very well, but it tends to be the things that happen after school. So at most American schools, there are a large number of clubs, for students. The chess club, the debating club, the junior achievement club, and so forth. And there's a lot of activity, that is involved there. There's a great deal of field tripping, as it's called in the United States, where in some sense schools will add additional time to take students to museums. And of course there are lots of museums and art galleries and so on, and parents and schools will make sure that the kids get through that. This is a little kid doing some sort of a magneto thing and learning a little bit about electricity. Outside of the schools, there's almost an obsession with many American parents that their kids will take music lessons, and from a very early age. Usually it's piano and violin, but there's an enormous investment in music education for children, and most of those kids who love music, and who doesn't love music, but almost all of those kids will say, I don't like music class in school. I like my music lessons and I like listening to music, and so that's an issue there. Of course, starting with piano and violin, many kids will rebel and say, no, that's too old-fashioned and stuffy. I want to be a rock and roll star, and so they abdicate and they go and start playing guitar. But the parents will foster a great deal of this, and then the kids start a band in the garage, and that happens a great deal. Another thing that the schools do very well in the United States is the extracurricular sporting activities, and certainly at the high school level it's almost an obsession, a national religion, basketball in some states, football in other states as well. But there's enormous life lessons, that are being learned here. Students are learning about discipline, they're learning about competition, they're learning about cooperation, they're learning about success, and failure and hard work and sweat. And so lots of wonderful life lessons are being learned there. Now, this is it's meant to be a slightly humorous chart. I didn't make it up, but another thing I think that American culture does well and has started to do even better over the course of the last generation with the great cable television boom that came as a result of the deregulation of much of telecommunications in the United States is television. Now, I have mixed feelings about television, not being much of a television person, but it does turn out that there's a lot of enormously creative stuff that's been going on in the last generation, focusing on programming for young people that mixes entertainment with fun. And so the idea of this chart here is, I don't know if you know these American shows, but it's an enormous amount of learning that children are doing when they're just being plunked in front of the television. And it's a slightly, I think, sad commentary if students sitting passively in front of a television are cumulatively picking up more information than they are in school. So there is an issue here. It's kind of a wasted opportunity. American culture, I think, is doing well, but enormous amounts of resources are being poured into the public education system. I think more importantly, we have a dozen or more years of young people's lives, that are primarily focused on what they're doing in the public school system, and it's not a good investment of their time, and it certainly is not a good investment of the resources. So, how do we reform the system? How do we rethink the system? How do we reconceptualize the system? And here I want to make a connection to entrepreneurship. Now, we know entrepreneurship primarily
as a business phenomenon, as an economic phenomenon. And one of the things, if we're interested in, I know certainly in Brazil, where you are poised for the next big leap, you're thinking about entrepreneurial culture and how to develop entrepreneurial cultures. Those exact same questions are being asked in the United States and other countries in the world. That if we're going to sustain and increase the lifestyle, it's a certain kind of mindset and a certain kind of character type that has to be inculcated in people when they are young so that they can develop as lives. And the key concepts here that I want to just put out to you, if you think about the way entrepreneurs talk about their careers, and I interview a lot of them in one of my research projects, there are some common themes that emerge. First one is the concept of freedom, right? Entrepreneurs want to do their thing their own way. They don't mind working with other people. In some cases, they don't mind taking orders from people that they respect. But the driving thing is a point of freedom here. That most successful entrepreneurs, right, become successful because they do something that they enjoy, right? In many cases, it's something that they found fun when they were younger, and they were able to develop that right into a career. So if we think of Steve Jobs and Bill Gates, they were people who were passionate about computers, right, when they were young. If we think about amazing athletes, they enjoy soccer or basketball or whatever, and they take it up to the top level. Creativity, being able to play around, right, with whatever it is that you're talking about and enjoying the creative process, trying new different things and so forth. Entrepreneurs always have to be creative, at least in spotting an opportunity. We need a new dry cleaning store here or whatever, or the more serious disruptive opportunities. Large-scale creativity has to happen. Courage is important. Anytime you're an entrepreneur, you're doing something new, you're doing something different, you're doing something that's untested, there's no guarantee of failure. Often people will tell you, oh, that can't be done, or you're going to fail, you're going to look ridiculous. And so being able to overcome, right, those risks, the risk averseness, the fear of disapproval of other people in order to do what you think is important, that trait has to be done as well. And then the self-motivation, that I get myself out of bed in the morning, or I get myself off the couch, and I go and I do the thing, and I'm the one who is the decider, I'm the one who is going to make it happen. So these 5 concepts here, we're familiar with them when we study entrepreneurs, and we do want to say that entrepreneurship is going to be centrally important to economic development in any country, right, that takes this project on. And so we're interested in how we can cultivate more entrepreneurs. Now, not everybody, though, is going to be an entrepreneur. Maybe not even a majority of people are going to be entrepreneurs, but chances are good in countries like the United States and Brazil and so forth, the majority of people are going to be working in entrepreneurial companies, rather. And I don't know the exact details on this here. The last statistics I saw was in 2008. If you take the Fortune 100 companies in the United States, 75 of the Fortune 100 companies in 2008 weren't on the Fortune 100 list one generation ago, 25 years ago. And that means 75 of the top firms, right, in the United States in the 1980s had declined, right? And so that is to say that the vast majority of the top companies in the United States are entrepreneurial companies, and they're employing large numbers of people, but they need a certain kind of employee, right? It can't just be a rule-following, rote kind of person if you're going to be successful in an entrepreneurial company. The other thing I would say is the concept of entrepreneurship, I think, can scale up. Right? Because if it's not simply that we're preparing students to be entrepreneurial in their careers, but in the kind of society that we're envisaging, right, that we want to be a part of, that we want to create, the entrepreneurial mindset carries over to other areas, right, of one's life. Right? In entrepreneurship, you are doing it your own way to achieve your goals.
But if we think about other areas of our life, like our friendships, right? There's no one who tells you who your friends are going to be and what kind of person you're going to associate and whom you're going to like and how long those relationships are going to last, right? Or whether you're going to have children and how you're going to raise those children, what your hobbies are going to be, what kind of art you're going to like, what kind of music you're going to listen to, and so forth. In all of these areas, what makes friendships and romances and our artistic pursuits and our hobbies and our avocations work is if we freely choose them, if we deeply enjoy them, if we put our creative energies into them, and if we are self-motivated to make those areas of our lives the best that they can possibly be. And that's all of these exact same concepts that were taken from entrepreneurship applied broadly to the idea of an entrepreneurial life. And certainly those of us who are libertarian or classical liberal or in some sense favorable of a free society, entrepreneurial thinking is central here. All right, that's to think about adult life. If we're going to try to scale back to education, we want to think about education in terms of preparing for a certain kind of adult life, and we have to be very clear what that sense of adult life is going to be. But I often think about education as kind of a sandwich, right, between what we do in the home before we send kids off to formal schooling, and then what happens after we give them the formal diploma and say, you're out on your own, you're now officially a life. If you think about how we do parenting in the earliest days of life, typically parents who are expecting, say, their firstborn child, they're very excited, and to the extent that they have time and resources, they will try to create in their home the most wonderful, nurturing atmosphere that they possibly can for their child who is going to come along the way. Sometimes they will redecorate a room to be a nursery room. It's going to be that child's special room. And so what they're doing is preparing a very structured environment, right, in order to give the child a certain kind of experience of life from the earliest possible days. And then the child comes home, they have the room filled with wonderful toys and games, and it's beautiful, and they let the child explore. So the child looks around, the child starts grabbing for things, and the parents then take the child to the toy, or they take the toy to the child, and the child is naturally curious and wants to engage and wants to learn. And what parents are doing is then delighted, right, that everything that the child is learning and discovering, but they're facilitating, right, as much as possible. And sometimes the child wants to play with the toy by himself or herself. Sometimes the child wants to interact with the parents, and both of those are wonderful, right, and delightful. So what we have then is a structured environment that emphasizes the positive, and we want children to explore. We think of them as naturally creative, naturally wanting to develop their capacities, and the parent's role is to provide the overall structure, not to dictate choices within it as much as possible, and then to facilitate the child's development, right, as a person. So if you think about the adult conception of an entrepreneurial life, an entrepreneurial society, if you think about how we, in ideal circumstances, raise our children before we send them to school, what both of them emphasize is a certain kind of positive structure. We want to have a positive structure as adults within which we can make our own free choices, and we do the same thing, right, with children. We want to develop, we want it to grow, right, and so forth. And so here's the interesting question to me. Why is it between the nursery and adult life that the dominant tradition in formal public schooling is to do everything the exact opposite of that? If you think of the stereotype, and it's in many cases not a stereotype even in this day here, where what we have is students sitting in rows, right? And they're sitting, and the teacher is talking to them, or in many cases at them. And every student is doing the exact same thing in the exact same way at the exact time, and they learn the formula, and they do what they're told. They look up the answer in the back of the book, because there is an answer in the back of the book, to see if they got it right. And if they do, then they get a pat on the head, right, from the teacher. Nice job, this lesson is done. And then we march, right, in single file, right, to the next class. Why, right? That is not
what we were doing in the nursery or in preschool. It's not what we want life to be, right, as adults. We all have our own goals, our own dreams, our own pursuits, our own developmental abilities and needs. And there are in life, on almost all of the big questions, no answers in the back of the book. There's no authority figure following us around, telling us that we're doing it right or we're doing it wrong. And we have to do our own assessment and make our own decisions here. So, to go back to the Japanese and their quest, I think the Japanese can learn right from American culture, but not the formal schools. And I think the researchers, my understanding is that they realized this fairly quickly when they started talking to American educators and American experts in culture, and they broadened their focus as well. But I want to ask, since Japanese culture is a distinctive culture, and in many ways Japanese culture and American culture are quite distinct, here we are in Brazil, and I've come to be very fond of Brazil in the week that I've been here, and I know that you guys are fond of Brazil as well. I hope you don't mind the stereotype, but this is the first thing that most North Americans think of when they think of Brazil. But it makes a kind of point, because I think Brazilian culture, broadly speaking, is more similar to American culture than Japanese culture is to either of them. Both the United States and Canada and Brazil are largely nations of immigrants, right, that are in varying degrees assimilated with the original native population. And both American and Brazilian culture, right, probably as this illustration shows, they like to have fun, right? They like to party. They're not afraid to push the envelope. So let's make some connections here. This will be the most theoretical point. If we're going to take seriously reforming education, I think these have to be the 5 concepts that will organize things. First is the idea of positive structure, right? That parents do have to structure the environment of kids. We know kids are not ready to take on the world as adults yet. It's a long developmental process here, and so it's important that parents put structure right in place. But within that structure that they're placing, whether it's a nursery or a preschool, it's important to emphasize the positive, right? To have things that are in there that children will want to explore, right, independently. That's the second concept here. As early as possible, play on the natural curiosity, right, that we all have as infants, right, to foster that, to have an environment that is inviting, right, for the children to want to reach out and touch things, right, to look at things, to interact with things, right, in various ways. Exploration rather than passive acceptance is fundamental and it should always be respected. Choice. Human beings are by nature freedom creatures, right? We like to do things our own way, and that is a natural, normal, and healthy thing. And the most important fundamental thing here is that while we, as parents and teachers, in many cases, we do know what's best for the children, it's also important that the children have to discover that for themselves, and they have to learn the habit of making their own choices, and hopefully then the right choices because we've structured things in the right way. The concept of serious fun, children like to have fun, they delight in developing their capacities, showing mommy and daddy, right, what they can do. They're all very proud of each other. They like to show off their physical abilities, their mental abilities, and so forth. And when you see children at play, they're playing and they're having a wonderful time, but there's a very seriousness, right, about it. And it's this concept of serious play, that they are learning deep, important things, right, about the world in the act of playing. And I don't know how it is in your life, but I know one of the deepest pleasures that I have in my life are things where I am doing something that I think is very important, right? Maybe spending time with my son, right, or my stepdaughter, right, or my wife. And so it's a lot of play, right? So it's very serious, right? It's a very top value, but at the same time, it's a whole lot of fun. In my career, the same sort of thing. I think I'm doing serious things, but it's integrated with fun. And if right from day one, we make it important that children will play, and we build into the play the serious things in a fruitful way. That will be important. And the role of parents is a role, and then later teachers, to facilitate.
Now, naturally, there is some role for authority. We have to draw lines, we have to have boundaries, but our job is, in the positive structure, to have created an environment, right, within which we know that the children can safely, healthily, and positively explore and develop themselves, and our goal then is to let them take the lead and then help them along whenever is necessary here. All right, that's very abstract. What does this mean in concrete? I want to just close by saying two things. All right, one at the theoretical level, one at the more practical level about those 5 organizing concepts. First is, if you don't know anything about Maria Montessori, my recommendation would be to put her very high on your reading list. And if you do know something about Maria Montessori, I would urge you to follow up a little bit more. And here's why. A little bit of the history here. She was the very first woman, this is in the late 19th century, to graduate from medical school in Italy. As the first woman to go in, there was resistance to letting her into medical school in the first place. Her male professors made it difficult for her and did not mentor her the way they would ordinarily mentor. But nonetheless, she was very determined, she worked very hard, and she was very smart, and she graduated with her medical degree. I don't remember exactly the date. So what you then do is you try to get a job as a medical doctor, but also being the first woman, she could not get anyone to hire her. No one wanted to hire a woman doctor at any of the hospitals, right, in Rome, until she found that, I think it was the University Hospital at Rome, was willing to hire her for one position. And they were kind of begrudgingly say, all right, we'll let you do this. And the position was that they had a room where they kept all of the retarded children. These were children who had, in varying degrees, mental disabilities. And at that time, educators weren't interested in doing anything with them. The physicians and so on didn't really want to do anything with them. The parents were busy at work. It was in a poor neighborhood. And so essentially what they did with these children was they just put them in a semi-dark room, no toys, no nothing, and they just left them there. It was, in fact, they were just warehoused for the day until their parents would come by at the end of the day and take them home. So they said, well, all right, Dr. Montessori, if you must, right, here's some kids, you can look after these kids. So she started to experiment, trying to engage them, right, in various ways. And the thing that triggered it for her was that she noticed that they had no toys, and she noticed that kids like to have toys. So she just started to bring toys in, and the atmosphere became immediately electric, right, among these kids. Right? Anytime there was anything right in the room, the kids would immediately want to go to it and to start to interact with it, to see what they could do with it, what they couldn't do with it, and so forth. Now, the things that they were interacting with, it would take them longer to learn how to use these toys, right, and so forth. Anyway, what she discovered was that their natural curiosity was being stifled, and that to the extent that she could bring in interesting things into the room, that they would naturally interact with them. And so she used those devices then to start building a curriculum, to say, how can I use these toys and so forth to teach them how to count, how to read, how to interact with each other more socially, right, and so forth. Long story short, after she had worked with these kids for 3 years, the Italian authorities came, and at the end of the school year, they would test all kids in Italy according to age group. And the striking thing was, this is very striking, that Maria Montessori's retarded children performed better than the average of all Italian students of the same age. And this was the thing that then launched her right into the public attention. They said, well, you must have some sort of a method. What are you doing with these kids that is enabling them to do something? On the basis of that, she was then able to get some funding to start her own private schools, and then she has, over the course of the rest of her career, launched an international number of schools, developing her method right, over the course of many years. Now, in the United States, there's a fairly flourishing Montessori system, right, at work. There's the title of her book. It's been mostly a grassroots phenomenon. The formal public school system in the early 20th century was very angry with Montessori's methods theoretically. There was a great deal of bureaucratic resistance. Most of the leaders who were reviewing, the academic leaders who were reviewing her books were very hostile.
And so she made absolutely no headway in the formal public schooling, but parents and believers got onto it, and there's been a very healthy number of Montessori schools over the course of much of the 20th century. Now, that's just a whirlwind tour, and I hope you will follow up on this, but as supporting evidence, right, so to speak, I will just mention that Jeff Bezos, the fellow who started Amazon.com, went through Montessori school. Jimmy Wales, founder of Wikipedia, went through Montessori school. Larry Page and Sergey Brin, the co-founders of Google, they went through Montessori school. So there is something to this method. It's working in the United States. Many of the US public schools have gone from bad to worse, test scores declining, and in the worst of the worst cases, things have gotten so bad that there's starting to be, in the last 10 years or so, some openness and some more experimenting about different models of education, and you start to see some Montessori and magnet schools even in the public schools as well. So I commend Montessori to you for further research and adaptation, hopefully, to the Brazilian context. All right, one more thing. This is to talk about formal schooling. I think as important as what goes on in formal schooling, and probably more important than formal schooling, is what goes on in the home. And so I want to say a couple of things about what moms and dads, right, can and do well to complement what goes on in the public schools, right, whatever that happens to be. And I do think that this is one of the great strengths, right, of American culture. Partly, of course, it's driven by the fact that the United States is a fantastically wealthy country, with its entrepreneurial spirit, and so that's the thing that can support all of the museums and all of the sports teams and all of the music lessons and so forth, all of the things that are very expensive, and those are, of course, the things that in cyclical fashion then reinforce the entrepreneurial spirit, right, for the next generation. But I want to leave you with just one anecdote that really drives it home to me, and it's an anecdote that happened in my neighborhood about 10 years ago. It was a new neighborhood, and so there were lots of houses being constructed, and so our house has been built, and we moved into it, but then there was still a significant part of the subdivision that was vacant, and homes were very slowly being built over in that part of the neighborhood. What I noticed once we moved into the neighborhood was that in one of the vacant lots, on most days when I would be coming home, there'd be a bunch of kids out with their dirt bikes or BMX bikes, I don't know what you call them down in Brazil, in these vacant lots. And they're doing what, most of them were young boys, there were a few girls there as well, but they were making paths for themselves through the vacant lots and making ramps. I'm pretty sure they were stealing lumber from the other construction sites to make their own ramps. And they were digging pits because what they wanted to do was build ramps that their bikes would jump over, and they wanted to make it a little more dangerous. So you have a pit there that you have to get over, otherwise your bike will crash and it will be dangerous, right, and so on. So what I noticed over the course of a few weeks was the ramps got a little more elaborate, and then the things got a little bit more developed, and that was just kind of a charming thing. But the thing that made me stop, right, one night was I was coming home, and in these vacant lots, I noticed that suddenly, for some reason, there was a whole lot more activity right there. And it seemed like there were a whole bunch of adults over there. And, my first thought was, the kids are getting a talking to, right? Why are you playing in the vacant lots? Why are you stealing lumber, right? Put that shovel back in the garage where you got it from, right? And so forth. But I was very pleasantly surprised when I got over there, because I found what had happened was the quality of everything that was going on had gone up a level, because the dads and the moms had gotten involved. Mostly dads, but there were a few moms there as well. And it was kind of fascinating, right, to watch what they had developed. The ramps were much more solidly constructed now, and certainly a great deal safer. The runways and so forth that had been erratically put out were a little bit smoother, and more dangerous rocks had been gotten out of the way. But they had developed this whole structure, and everybody was having fun, because what they were doing was they had this one major ramp, and all of the kids were lined up with their dirt bikes down at the other end. And what they would do with each kid is each kid would ride down the dirt path as fast as he possibly could, hit the ramp as fast as he possibly could, and then go flying through the air right as far as they possibly could. And they had a parent down there helping the kids keep themselves organized. But down here they also had then other kids with measuring tapes.
And what they were interested was, for each kid who jumped, keeping track of how far from the ramp the kid had been able to jump. And they had a kid with a clipboard who had that person's name down, and that they would write down how many meters the kid had jumped, right, and so forth. They also had a dad who had, I don't know what you call them in Brazil, but it's a speed gun. They use them at baseball games to measure how fast the pitch is going. I think police officers also use them to track how fast your car is going. And so what they were doing is they were measuring and adding this to the records, how fast the kid's bike was going at the instant he hit the ramp. Right? And all of this then went into the record keeping as well. Now the point of all of this is that everybody was having an enormous amount of fun. Right? The kids were having a blast. They were intensely interested in how fast was I going, how far did I go. They also had the ability to raise and lower the ramp at different levels, different angles, right, of degrees. And so the kids were starting to develop hypotheses. Well, if we lower the ramp just a little bit, right, will that change how far that I jump, right? If I hit the ramp a little bit slower maybe, because last time I hit the ramp a bit hard and it seemed like it was slowing me down. What can I do to my bicycle? Should I re-grease the wheels? Should I increase or lower the pressure in the air tubes to make my bike more or less resistant, right, and so forth? And the point of all of this was, aside from all of the fun that was going on, the kids were learning organization, they were learning structure, they were learning mathematics, they were learning physics, they were learning engineering, and it was a beautiful thing. Right? Now, what I would then say is, to the extent that that happens, and it happens, I think, in almost every family, right, in varying degrees, to the extent that that happens, that is awesome. That is going to educate children in the right kind of direction. You've got the structure, you've got the creativity, you've got the play, you've got the exploration, and it's all coming together in a wonderful package. So, our theme is Brazil in 2027. Right, what I would say is this is a picture of a little girl that was taken very early in January, right, of this year. In 2037, right, she'll be 25 years old. Right? Her education is starting right now. Right? She has no time to waste. We have no time to waste. We're doing things in America. I know you will be doing things in Brazil. Let's think about entrepreneurship as our organizing concept and apply education in that direction. Thank you. Thank you, Mr. Hicks. A secretária Cláudia vai ter que sair em 2 minutinhos, infelizmente, porque ela tem um voo que aí em cima da hora, então vou aproveitar para fazer pelo menos uma pergunta do público. Vou pegar aqui de alguém que fez várias perguntas. O Carlos fez algumas perguntas, então vou premiar ele. Como a senhora enxerga o vestibular no Brasil hoje? É realmente o método mais eficaz e justo? Quais suas opiniões sobre a política de cotas? Bom, eu vou responder as duas perguntas, mas eu não consigo não comentar 2 pontos importantes sobre a apresentação do Professor Hicks. Eu vou esperar ele pôr para que ele possa acompanhar, pelo menos, os meus comentários rapidamente. Eu acho que o que nós vivemos hoje no mundo coloca alguns desafios para o Brasil. Nós estamos em outro estágio de desenvolvimento da nossa educação. A McKinsey fez um estudo muito interessante sobre as redes mais bem-sucedidas no mundo e aquelas que estavam mais adequadas ao seu estágio de desenvolvimento. E mostrou que não são as mesmas tarefas que cabem para quem está na Coreia ou na Finlândia, que tem um certo estágio no seu desenvolvimento da educação, e quem está muito atrás. A Coreia agora tem que focar em aumentar a criatividade, diz a McKinsey. Isso é um ponto importantíssimo. E nós, no Brasil,
diz o estudo, coordenado pela Mona Morshed, uma egípcia muito interessante, nós, no Brasil, nós temos que ter um momento de centralização, digamos assim. Centralização não no sentido de centralizar no MEC, mas de definir com clareza currículo, definir com clareza o que precisa ser ensinado, ter uma estratégia bem construída, bem estruturada. Isso não quer dizer, por outro lado, que nós não devemos, que nós temos que ser etapistas, que primeiro vamos fazer essa lição de casa e depois podemos fazer outra. O papel do professor mudou, e isso foi muito bem mostrado pela apresentação do professor Hicks. O professor não pode mais, no momento atual, que nós estamos na sociedade do conhecimento, mesmo ao lidar com crianças cujos pais têm baixa escolaridade, achar que agora eles são doutos, transmissores de conhecimento. A criança pode ter lido na internet, naquela manhã, sim, as minhas crianças, 75% das crianças das escolas públicas do Rio de Janeiro têm computador em casa, 97% delas acessam a internet todos os dias. Nas favelas. O que quer dizer que essa criança não é a mesma criança que eu fui há 20 anos atrás, apesar de eu ter estudado num colégio de elite. Então, o professor ele tem que ser cada vez mais um facilitador do processo de aprendizagem, alguém que vai interagir. Eu gostei muito daquela imagem dos alunos japoneses enfileirados. Isso não funciona mais. Quer dizer, você, mesmo na escola do Rio de Janeiro, desse momento, com todas as suas dificuldades, não pode mais ser assim. O professor é um assegurador de aprendizagem, não um especialista transmitindo o conhecimento que só ele detém. Esse é um ponto importante. Com relação ao vestibular. O vestibular é um dos maiores responsáveis pela crise do ensino médio das escolas privadas. Porque ele tentou dar um saber enciclopédico para os alunos. Eu acredito muito em mérito, mas eu não acredito na forma como os vestibulares foram construídos. O que existe na Europa? O baccalaureat, que é algo muito interessante. O que existe nos Estados Unidos? O SAT, outras formas de avaliação que relacionam conhecimentos, identificam se a criança, se o adolescente tem competência de leitura e interpretação de texto, sabe relacionar conhecimentos. Saber a capital da Zâmbia e saber o que é aposto e vocativo de cor não vai ajudar essa criança na sua vida universitária e na sua vida profissional. Mas, se ele lê um texto e não entende, com certeza, ele não vai ter sucesso, não vai ser nem o inovador e sequer o profissional mediano que nós precisamos. Então, o vestibular, sim, teve muita culpa no cartório. Eu acredito que talvez o Enem, mais bem pensado, com segmentado, o Simon Schwartzman, que é um grande especialista em ensino médio, vem dizendo que a gente deveria ter um Enem para cada área, que a gente deveria ter um Enem para quem quer continuar como tecnólogo, um outro para não. A gente tenta fazer um só, mas aperfeiçoar o Enem ia ser uma grande ideia. Com relação a cotas, não vamos ter ilusões. Os Estados Unidos têm cotas, sim. Eles têm cotas. Só que, como não é vestibular, essas cotas são dentro das universidades. Eles tentam equilibrar rapazes e moças, eles tentam equilibrar diferentes etnias e são universidades privadas e públicas que fazem esse equilíbrio. O que torna complicado o nosso processo é que nós temos que garantir, as melhores universidades são públicas e nós temos que garantir equidade de acesso. Em que contexto, eu, em princípio, sou contra cotas. Em que contexto as cotas seriam aceitáveis? Poderiam, sim, se a gente quer pensar em... vai levar muitos anos para a escola pública apresentar qualidade razoável, eu pensaria em cotas datadas, ou seja,
Durante mais 5 anos, enquanto se trabalha a melhoria da qualidade da escola pública, nós teremos cotas. Cotas raciais não faz muito sentido. A nossa população, graças a Deus, é muito misturada. É muito misturada, nós todos temos sangue. Eu não posso dizer que eu tenho sangue negro, porque eu sou filha de romeno com húngara, mas a grande maioria da população, muito branquelinha, mas a minha filha, por exemplo, né, que é um pai bem brasileiro, ela tem sangue, graças a Deus, ela tem sangue negro correndo nas veias também, mas eu acredito que talvez, se formos pensar em cotas, seria interessante pensar em cotas de alunos oriundos da escola pública durante um certo tempo. E nós vamos estar contemplando a linda população negra que nós temos no Brasil, que precisa avançar mais rápido, que precisa ter acesso mais rápido à universidade, e por um certo período. Eu queria me desculpar por sair correndo, eu não queria perder meu avião, que amanhã de manhã eu tenho uma reunião, e deixo um grande abraço e muito carinho para essa gente que acredita em liberdade. Obrigada. A gente entende, né, força maior, a gente agradece a participação da secretária Cláudia Costin, mas ficamos aqui com o professor Hicks, e the first question I would like to ask you is about the meaning, the true meaning about the school. Some people say that the true meaning of the school is to develop good citizens and good people, and this meaning is being lost to develop people to work in the market. Do you think this is wrong, this is right? Does it make sense? That's a good question. I would say, broadly speaking, yeah, education is to develop good people, right? Because the idea of education, with that great investment of children's time, all the parental resources, the financial resources, and so forth, it's got to be for a good end. We have to think that this is something incredibly important, incredibly valuable that's going to come out of this process, otherwise we wouldn't do so. Now, the tricky part comes then when you say, all right, well, what is it to be a good person, right? And that's where philosophy becomes absolutely fundamental, because we're asking the answer of what it is to be good, in fact, the meaning of life question. What are the great goods in life that we want people to be able to achieve, to be able to enjoy for ourselves as individuals, right, in a society? So it's a philosophical question, which is natural to me, but then we are immediately plunged into the great debates, because I know American culture is divided, and I'm certain that Brazilian culture is divided. We are deeply divided over what it is to be a good person, what the best kind of life, right, is, and so forth. So what I would say, though, is that to characterize a good person and the education system's primary output, either in terms of being a good citizen or in terms of being a good person prepared for the business market, that both of those are too narrow, right? One is to focus on politics, and politics is important, and the other one is to focus on economics, and economics is important. But we cannot, as parents, even or as teachers, right, or as people who are running the system, decide for other people, including our own children, how important politics is going to be in their life, how important economics is going to be in their life, because there are all kinds of other things, like art, right, and music, and sports, and religion, and family, that are also very important values that in people's lives, and that to the extent that they pursue those things, they can live enriched, meaningful lives. Now, most of us are interested in all or most of those things, and we think of a fully well-rounded life as composing participation in politics and in the economy and in the art spheres and in the family spheres as well. So I think if we're going to talk about good education and preparing good people, it has to be pitched at a higher level,
where they do need to learn about politics, they do need to learn about career preparation, they do need to learn about art, family, and so forth. And so it's appropriate that we cover all of those subjects in schools. But to be a good person, as the educational system should certify, right, when people come out, whatever the certification form takes, means that we have prepared people, right, who are in a position to make their own best judgments about politics, about economics, about art, about their friendship and family lives, and so forth. Nice. And how about the next generations, the Y, the Z? They have a very randomic way of thinking, and our education... A very what way of thinking? Randomic, yeah, multiple way of thinking. And the school, the educational system you have today is very linear. How do you achieve, how do you engage those young entrepreneurs and those young talents in a different way that we have today? It's interesting, and I have some knowledge of the history of educational thought, but the way we talk about, and maybe it's because I'm an older person now, I'm sadly a middle-aged man, is that we do look at the Generation Y or the Generation Z people, and we say, wow, they are different, right, in various ways. But the striking thing is that if you read what the cultural commentators of my parents' generation were saying about my generation, it's the same thing. Things are so fast, things are so fragmented, these kids are all over the place, right, and so forth. And as far as I can tell, this is a fairly common thing going back to the 1700s, to the birth of the modern world. So it's been a 300-year, I don't know if complaint is the right word, or challenge, right, for parents to realize that the next generation, things are moving faster and are more diverse and more complex than it was in their own generation. So I think in historical perspective, I would say that it's been an evolution, right, over the course of a couple of hundred centuries, that I don't think that this generation is different in kind. Yes, things are faster. Yes, things are more scattered. There are fewer central authorities, especially now with the internet, controlling the flow of information. And so younger people are much more autonomous, and they're much more exploratory. But I think that's just been a challenge for me. And that's the second, or for us. And that's the second part of your question. What I would say is, if you talk about engagement, I think that 80, I don't know how precise we can be, 85% maybe of education is about motivation. That's the number one thing, motivation. And I know this in my personal life, and I imagine it's the same thing in your personal life. There are all kinds of things that you like to do, and you don't have to have anybody tell you or point a gun at your head to make you do those things. You want to do those things, and those are the things that you were very productive at, that we very much enjoy. And of course, we all have things in our lives that we don't particularly like to do. We're not motivated to do so, and those are the things that we have to, so to speak, point a gun at our own heads to make ourselves do. So I think if we want children to be engaged, right, in the things that we think are important, and we have to make a case for those things, what we need to do is find a way not to say, I'm the parent, I'm the teacher, I know this is good for you, and so therefore you have to listen to me. Even if you're right that it is something important for the child, you have to pitch it in a way that engages the child's values, the child's interests. And that means that we have to know our children as individuals. What are they actually interested in? What are their goals? What are their dreams? What are their motivations? What are their skills? And this is where excellent parenting and excellent teaching requires in-depth personal knowledge of the child so that we can present things in a way that actually engages them where they are. Then, so let me just follow up, right? Then if they're motivated, and if you get them motivated, they will take the ball and run with it, and they'll do a wonderful job with it. We have a very short time here. I apologize for that. A organização está me pedindo, infelizmente, para encerrar aqui. Estamos um pouquinho atrasados. I'd like to thank you for all the knowledge you share with us. Thank you, Professor Hicks. My pleasure. E eu gostaria só de dividir
pequeno recado, assim, que eu como entusiasta de educação, fico muito feliz que essa discussão esteja acontecendo aqui num fórum tão importante e que a gente esteja falando de educação com diversão, né? Eu acho que a gente sempre relaciona a palavra, a tag educação, a um discurso chato, a um discurso moroso, e eu fico muito feliz que a gente esteja começando a discutir e relacionar a educação com coisas divertidas. A educação devia ser muito mais conversa de bar do que conversa de gente, né, só em pequenos fóruns, em fóruns de pensadores. Assim, fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Agradeço à direção do IEE pelo convite, fiquei realmente muito honrado. E a gente agradece novamente aos participantes. Passo, então, de imediato ao último painel do fórum, que falará sobre drogas, violência e liberdade. Muito obrigado, boa tarde a todos.